Paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade que Deus nos deu, né? Que com o pastor Edson, eu glorifico ao Senhor. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Jesus está presente, amém? Então a maior alegria nossa é porque Jesus ele está presente, Jesus está na casa, porque o assunto aqui é Jesus, amém? Nossa preocupação não é nem tanto com pessoas, não é com número. Deus conta com qualidade. Qualidade da vida de Gideão. Gideão estava com 32 mil homens, onde o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, ele resumiu aqueles 32 mil homens em 300 pessoas. Então Deus conta com qualidade, não é? E não quantidade. Não me preocupo, meu pastor Edson, para pregar tanto para quantidade, mas qualidade de pessoas. Amém? Agradeço a Deus pelas minhas redes sociais, que tem aí quase 5 mil pessoas. E a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra. Quem não é de Deus não ouve a palavra, não é, pastor Edson? Tenho quase 5 mil pessoas no Facebook. Tenho mais de 1000 pessoas no TikTok, no Kawaii. Tenho mais de 1000. Tenho no YouTube quase 1000 pessoas. Então, a minha preocupação é pregar o Evangelho. Amém? Glória a Deus, e agradeço a Deus por este servo de Deus, o pastor Edson, sua esposa, nos honrar aqui nesta noite, em nome de Jesus. E quero deixar uma mensagem de Deus ao coração da igreja, ao coração dos amigos nas redes sociais. A mensagem que eu quero trazer é do profeta Isaías, capítulo 1, e o versículo, Isaías capítulo 6, e o versículo 1. Quero falar um pouco do chamado do profeta Isaías. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito, com a sua glória, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamavam, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, porém dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem hei de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Amém? Glória a Deus para sempre, Jesus. Aqui fala, irmãos, de um chamado de um profeta, de um homem vocacionado por Deus, um
profeta chamado profeta messiânico, profeta que mais profetizara o nascimento do Senhor Jesus. Mas nós vimos um profeta que a Bíblia vai relatar que no ano em que morre o rei Uzias, ele consegue ver o Senhor, ou ele consegue ter a chamada, alcançar a chamada para a missão, para profeta. A Bíblia aqui no capítulo 6, e o versículo 1, vai contar a história de alguém que morreu. Vai contar a história de uma perca aqui. Vai contar a história de um homem que morreu, de um rei que morreu. E o ano em que o rei Uzias, ele morre, a visão do profeta é aberta. Então, se tratando aqui da morte do rei Uzias, quantas das vezes as percas, quantas das vezes é necessário a morte de alguém, a morte de um ente querido, para que o processo de Deus nas nossas vidas comece a ser gerado em nossas vidas. Quantas das vezes é necessário morrer algo nas nossas vidas, para que o processo de uma chamada de alguém, na vida de alguém, possa ser gerado. Quantas das vezes alguém é um empecilho na vida de alguém. Então é necessário que algo na vida morra, para que aquela pessoa consiga dar continuidade ao seu ministério, a uma tarefa que Deus quer que alguém exerça. E a Bíblia diz que Uzias teve que morrer para que o profeta Isaías conseguisse chegar ao trono. Que trono é esse? O trono que ele proporcionou a chamada missionária. Amém? Já, irmãos, que o trono de Uzias não estava dando capacidade a ele, já que o trono de Uzias não estava lhe proporcionando uma visão de chamada missionária. A história vai contar que o rei Uzias, segundo os estudiosos da Bíblia, segundo a teologia, a história vai contar que o rei Uzias, ele tinha um parentesco muito forte com o profeta Isaías. Por este motivo, o profeta Isaías, ele gozava de prestígio no reinado do rei Uzias. Este foi um dos motivos, meu pastor Edson, este foi um dos motivos do profeta Isaías gozar de prestígio naquele reinado. Este foi um dos motivos que o profeta Isaías, por ter parentesco com Uzias, ele gozava tanto de prestígio, tanta glória, tanta fama naquela época. Então isso aí interferiu muito na chamada missionária do profeta Isaías, porque quantas das vezes os bens que nós temos, as riquezas que nós temos, a prosperidade, às vezes atrapalha, às vezes a riqueza, às vezes a fama, às vezes o dinheiro nos acomoda e deixa a gente acomodado, e às vezes a gente não consegue fazer nada para Deus por causa do dinheiro. Às vezes a gente não consegue fazer nada para Deus por causa da fama, por causa do título, por causa do poder. E então era este o trono que o profeta Isaías olhava.
esperamos tanto em alguém que pode nos ajudar, e às vezes essas pessoas nos decepcionam, e às vezes pessoas da nossa família que até nos decepcionam, e às vezes nos momentos mais que nós precisamos, que nós mais carecemos, que nós estamos necessitados, essas pessoas são as pessoas que nos dão as costas, que nos desprezam, que nos rejeitam, pessoas que nós precisamos de uma mão amiga, de uma ajuda amiga, e às vezes na hora da necessidade, nós olhamos para o trono da terra, para alguém que tenha condição, para alguém que tenha o poder, para alguém que tenha a capacidade, e essa pessoa na hora da necessidade, essa pessoa nos abandona, essa pessoa nos rejeita. Então pessoas que não dá para nós confiar, então pessoas que não dá para nós confiar em determinadas pessoas. Então é o momento de nós olharmos para o trono de cima, é o momento de nós deixar de olhar para o trono de Uzias, porque às vezes o trono de Uzias não proporciona a gente a chamada missionária. Às vezes é necessário Uzias morrer, Uzias que às vezes nós confia tanto, Uzias que às vezes nós acreditamos tanto, às vezes é necessário morrer para que nós possamos enxergar Deus. Às vezes é necessário esse Uzias morrer para que nós possamos ter visão de Deus e visão dos céus. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 6 ao 15, a Bíblia vai registrar que o rei Uzias, ele era um rei respeitado, ele era um rei admirado, ele tinha muito prestígio em Judá, porém ele interferiu muito no ministério do sacerdote, no ministério dos profetas, no ministério do profeta Isaías. Esse aí foi um dos motivos que tanto atrapalhou a vida do profeta Isaías, interferência na vida do profeta. Quantas das vezes o dinheiro interfere na vida de alguém, e alguém não serve a Deus porque existe um ditador, porque existe um rei, porque existe um Uzias que está interferindo na tua vida, porque está interferindo na minha vida. Esse Uzias pode ser um namorado, esse Uzias pode ser uma esposa, esse Uzias pode ser até um emprego, que às vezes esse emprego não te deixa você aceitar Jesus, e quantas das vezes o emprego te afasta de Jesus, e quantas das vezes o dinheiro te afasta de Jesus, e quantas das vezes o título te afasta de Jesus, o prestígio te afasta da cruz. Às vezes nós abraçamos Uzias, às vezes nós abraçamos o prestígio, às vezes nós abraçamos a fama, nós abraçamos a glória deste mundo, glórias que são passageiras, que nos ultrapassa nas nossas vidas. Aleluia. Como diz o Tiago, que a nossa vida é igual a flor, que é passageira, tudo passa, porque a flor de repente ela seca, de repente ela morre, de repente essa planta ela morre. Assim é a nossa vida, o prestígio vai passar, as glórias deste mundo vai passar, as interferências deste mundo, tudo vai passar. Quantas pessoas por aí famosas, de repente nós escutamos nos jornais, nós escutamos aí na mídia, nas redes sociais, alguém morreu, alguém está no UTI, alguém caiu do helicóptero, alguém caiu do avião, alguém morreu num acidente, alguém famoso morreu. Sabe o que significa isso? Significa que a nossa vida ela é passageira. Então não é momento, meu amigo, não é momento, queridos irmãos, não é momento a gente se apegar
que se interfere na vida de homem de Deus. Tem pessoas por aí que quer se interferir. Tem pessoas por aí que quer se colocar no lugar de pessoas que Deus chamou, onde na realidade determinadas pessoas não têm a capacidade de assumir chamadas de Deus. Pessoas por aí que não têm a chamada pastoral e quer assumir chamada pastoral. Tem pessoas aí que quer assumir chamada de pregador, onde na realidade não tem chamada de pregador. E na realidade, meu pastor Edson, tem muita gente por aí pagando preço. Tem muita gente por aí pagando preço. Outros por aí que mexe onde não se deve mexer. Mexe em pastores, mexe em ministério, mexe em servo de Deus, em serva de Deus, e paga o preço. E aqui nós vemos um rei que ele tentou mexer onde não devia mexer. Aqui nós vemos um rei que se interferiu em um lugar que ele não poderia se interferir, que era no ministério sacerdotal, lugar que não cabia a ele, porque ele era simplesmente um rei, ele não era sacerdote. Ele quis assumir o lugar de sacerdote, ele queria assumir o lugar de profeta, onde na realidade ele era simplesmente um rei. Aqui vai a mensagem de Deus ao coração de muita gente por aí que quer assumir determinados lugares onde não deveria estar. Pastores assumindo a área da política, onde não poderia estar na política, porque, meu pastor Edson, eu sempre aprendi desde novinho que pastor é pastor e político é político. Homem de Deus, ele não pode, pastores, homem de Deus, não pode estar envolvido em política, porque homens que foram consagrados ao ministério santo, ao ministério pastoral, ao ministério da política, ao ministério da palavra, ele não pode se misturar com a política. E tem pessoas por aí misturando as coisas. Tem pessoas por aí que Deus chamou para ser pregador, tem pessoas por aí que Deus chamou para ser pastor, e pessoas por aí que chegam ao caminho da política, e tem muita gente por aí pagando preço. Nós ultimamente, nós vimos há poucos dias, aí há poucos meses, pessoas sendo decepcionadas, ministérios sendo decepcionados. Sabe por quê, queridos? Porque pessoas assumindo lugares onde não deveria assumir, pessoas por aí se interferindo em ambientes onde não poderia se interferir, porque lugar de sacerdote é no altar, lugar de pastor é no altar, lugar de pregador é no altar, é pregando a palavra. E nós vimos um profeta chamado Isaías, um profeta que estava cansado de olhar para um trono de um político que não estava lhe proporcionando a oportunidade que gerasse vida espiritual. Quantas das vezes isso acontece até com a gente? Quantas das vezes nós olhamos tanto para o trono do político? Quantas das vezes nós olhamos tanto para o trono de alguém que não gera vida espiritual? Nós olhamos para o trono de alguém que não proporciona a gente oportunidades que gerem visão espiritual. Isto aconteceu na vida deste profeta, um profeta que ele estava cansado de olhar para um trono que não estava lhe proporcionando visão espiritual. Quantas das vezes nós buscamos em pessoas que não proporcionam a gente oportunidade? Quantas das vezes nós olhamos e esperamos por pessoas que não levantam? Quantas das vezes nós olhamos para pessoas que não nos dão uma palavra amiga? Quantas das vezes nós esperamos por pessoas que não nos dão uma palavra de incentivo? Pessoas
com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Porque o homem de Deus tem a palavra certa. Porque o homem de Deus, ele tem vida espiritual. Ele gera vida espiritual. O homem de Deus proporciona vida espiritual na vida de alguém. O homem de Deus tem a palavra. O homem de Deus tem a vida no altar. O homem de Deus é santificado. O homem de Deus tem uma mensagem de autoridade e de poder. Mas nós ultimamente, meu pastor Edson, vivemos ultimamente emergido em uma igreja atualmente que vive totalmente aí, uma igreja sem vida espiritual. Não vamos aqui generalizar, mas nós vivemos agora em um século onde a igreja, irmãos, não está mais proporcionando chamada espiritual na vida de homem de Deus, porque a maior parte das igrejas hoje, o que eles pregam é a pregação da prosperidade, é a pregação da teologia da prosperidade, não é a mensagem da cruz, não é a mensagem da salvação, não é a mensagem do perdão, não é a mensagem que leva o homem para os céus. Igreja que é igreja, ela prega a cruz. Igreja que é igreja, ela prega o sacrifício expiatório de Jesus. Igreja e que é igreja, ela diz que se o homem andar no pecado, o homem vai para o inferno. Este é o evangelho genuíno que a igreja prega. É o evangelho verdadeiro. É o evangelho que liberta. É o evangelho que dá perdão. É o evangelho que liberta o homem do pecado. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. O que afasta o homem do Senhor é o pecado. Porque o pecado traz a desunião. O pecado, ele traz a inimizade contra Deus. O pecado, ele traz a imoralidade. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta dos céus. Mas quando o homem de Deus, ele começa a olhar para o trono de cima, quando o ser humano ele começa a olhar para Jesus, ele começa a ter uma vida diferente. Ele agora começa a ter visão diferente. A Bíblia diz no capítulo 6 e o versículo 1 de Isaías, que no ano em que morreu o rei Uzias, a visão do profeta agora se abre. A Bíblia diz que ele começa a enxergar um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A Bíblia aqui vai mostrar que a visão do profeta Isaías agora começa a se abrir agora. Porque quem é de Deus, quem realmente tem Deus na vida, ele tem uma visão diferente. Mas quando o homem não tem Deus, a visão dele é a visão de porco, é a visão de galinha, porque a visão do porco só olha para baixo. Mas quem tem Deus, a visão dele é para o alto. Quem tem Deus, a visão dele é para cima. E a Bíblia diz que quando o rei Uzias morre, o profeta deixa de olhar para um trono que não estava surtindo efeito. Ele agora começa a olhar para um trono diferente. A Bíblia diz que um trono que o seu séquito, ou que sua glória enche o templo. E a Bíblia vai nos mostrar aqui todos os dias. A Bíblia aqui vai nos mostrar que toda interferência, tudo que gera crise em nós, deixa de existir quando nós olhamos para o trono de cima. Tudo que é interferência, tudo que é maldade aqui neste mundo, tudo que é pecado, tudo que é de ruim aqui neste mundo, vai deixar de existir quando nós olhamos para o trono de cima. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Tem muita gente por aí que vive em crise espiritual. Tem muita gente por aí que vive em crise constante por aí, porque ainda não está olhando para o trono de cima, não está olhando para o Senhor, não está olhando para o trono, está olhando para o trono da terra. E quando você olha para o trono dos homens, você começa a viver em crise, você começa a se decepcionar. Sabe por quê? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. O homem
Nós só temos amigos quando nós temos um bom emprego. Às vezes, nós só temos um bom amigo quando nós temos dinheiro na conta, quando nós estamos em roda de cerveja, quando nós estamos em roda de cachaça, nós temos amigos. Quando nós estamos em roda de amigos fumando maconha, usando droga, nós temos amigos. Mas quando de repente você perde o emprego, de repente você acabou o dinheiro, acabou os amigos, aí vem as crises, aí vem a tristeza, aí vem as decepções, aí vem a luta, aí vem tudo. Então nós vimos que quando o rei Uzias morreu, a Bíblia vai mostrar, a Bíblia falando de Deus vai mostrar que a interferência, tudo que gerou é interferência, crise na vida do profeta Isaías deixou de existir. Sabe por quê? Porque ele deixou de confiar, ele perdeu agora um amigo, alguém que ele confiava, alguém que ele acreditava, alguém que tinha dinheiro, alguém que lhe proporcionava tudo para ele. E de repente agora o rei Uzias morre. Às vezes é necessário alguém morrer em nossas vidas. Às vezes é necessário tudo morrer em nossas vidas para que nós possamos depender de Deus, para que a nossa confiança possa ser totalmente em Deus, para que a nossa fé ela venha ser exclusivamente de Deus. Glória. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu pastor Edson, foi triste, meu pastor, quando eu escutei um determinado pregador pregar a semana passada, e ele falou, meu pastor, que para Deus operar não precisa nem fé. Eu fiquei decepcionado com esta pregação, onde muitos no passado foram curados por causa da fé. Jesus disse: é por causa da tua fé, seja salvo por causa da tua fé, seja curado por causa da tua fé. Hebreus capítulo 11 diz a seguinte forma: que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a Bíblia diz que no passado muitos foram galardoados, muitos receberam galardões. Sabe por quê? Porque creram, porque acreditaram. E aqui nós vemos um profeta que quando ele deixou de confiar no homem, quando ele perdeu todas as esperanças em um rei, quando ele perdeu todas as esperanças em um imperador, a Bíblia diz que a visão dele agora começa a ser aberta. Sabe por quê? Foi descortinado para ele os céus, e ele viu o visão de Deus, ele viu o trono, ele viu os serafins. Esta é a nossa vitória, esta é a vitória da igreja, esta é a vitória do povo alagoano, esta é a vitória do povo brasileiro. É quando a nossa fé, é quando a nossa visão for aberta, é quando a nossa visão da fé for despertada, é quando for gerado em nós esta fé, esta confiança no nosso Deus. No versículo 2 do capítulo 6, a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele viu os serafins voando sobre o trono, clamando uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que significa isso, meus amigos? Significa que quando o propósito é adorar a Deus, ele nos leva a lugares altos, ele nos exalta. Quando o propósito é adorar a Deus, sabe por quê? Porque ninguém sobe acima do trono de Deus, mas existe aqui os serafins que eles voavam sobre o trono de Deus. Sabe por quê? Porque aqui o propósito é a adoração a Deus. E quando o propósito é a adoração a Deus, Deus ele se encarrega de exaltar nós em lugares altos. Deus ele se encarrega de tirar o homem do lixo e colocar ele no meio dos príncipes. Deus se encarrega de tirar o homem do futuro e exaltar ele. Aquilo que não tem vida, aquele homem que era um traficante,
aquele homem que era um macumbeiro, aquele homem que era perdido, aquele homem que era um pistoleiro, aquele homem que era um noiado, aquele homem que a sociedade não dava nada por ele, aquele homem que a polícia não dava nada por ele, mas quando ele resolve se entregar para Jesus, quando ele resolve olhar para o trono de cima, Deus, ele tem a incumbência de exaltar essa pessoa. Deus tem a incumbência de exaltar essa pessoa. Sabe por quê? Porque o propósito é adorar a Deus. E quando o propósito é adorar a Deus, Deus nos leva a lugares altos, a lugares de destaque. Deus te coloca no meio do presidente, Deus te coloca no meio do príncipe, Deus te coloca nas redes sociais, Deus te coloca em canais de TV, Deus te coloca aonde Ele quer te colocar, Deus te envia a multidões para você pregar a palavra dEle. Glória a Deus. Dalabasura manai, dalabasura manai. Esse é o Deus a quem nós confiamos, porque Ele nos leva a lugares altos. Alguém lá no passado disse assim: Pastor Paulo não valia uma pipoca, Pastor Edson não valia uma pipoca. Aí Deus foi lá e resgatou, Deus foi lá, salvou, Deus foi lá, transformou, Deus foi lá e ungiu esta pessoa e disse: meu filho, tu agora é meu príncipe, tu agora é meu pregador, tu agora é meu servo, tu agora é o meu filho. Calabasura manai, Talabai, calabasura manai. Tu vai agora me adorar, meu filho. Tu vai agora me adorar. Aquilo, o som das escolas de samba, os freios do maracatu, as festividades aí, as músicas aí, do Israel aí, do São João, não vai chegar no meu trono não. Mas a tua adoração, a tua pregação, aquilo que você faz para mim, vai romper os portais celestiais. Glória a Deus. Aquilo que você faz para mim, meu filho, aquilo que você faz para mim, esta adoração que você faz para mim, ela vai chegar assim, ela vai chegar assim. Aquilo que você faz para mim, eu vou honrar. Ele vai quero entregar uma mensagem agora, pastor Edson, em nome do Senhor Jesus. Estou pregando aqui no momento que a igreja é vazia, mas em nome do Senhor Jesus. Quero dizer uma coisa, meu pastor, que quando a gente prega, faz a obra com sinceridade, Deus, Ele se encarrega de nos levar a lugares altos, e Deus vai honrar esse ministério, Deus vai encher essa igreja, Deus vai fazer obreiros nessa igreja. Dalabasura manai, dalamanai, delibasura manai, dalamanai. Sabe por quê? Porque o teu trabalho não é em vão do Senhor. O teu trabalho não é em vão do Senhor. A adoração dos seres humanos aqui na terra não passa dos portais celestiais. Os melhores cantores desse país, os melhores cantores mudando desse país, há o louvor dele, a música dele não ultrapassa as regiões celestiais, mas o louvor da igreja ultrapassa. Sabe por quê? Porque é uma adoração da alma, é a adoração da alma, é de coração para Deus que nós fazemos. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 23: mas a hora vem agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que adorem em espírito e verdade. A Bíblia vai mostrar também no versículo 4 do capítulo 6 de Isaías, que a adoração dos serafins fez tremer os umbrais das portas do templo. Os umbrais da porta do templo representa o coração quando é impactado com o poder da adoração. Então, se nós aqui adorarmos a Deus, Deus vai salvar pessoas nesta comunidade, Deus vai salvar pessoas nesta rua. O pior traficante aqui vai aceitar Jesus como Salvador.
quer aceitar Jesus, se os umbrais deste coração é pedra viva, não importa, sabe por quê? Existe um sangue poderoso, amém? Existe um sangue poderoso. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3, e os filhos de Israel, ao sair do Egito, a Bíblia diz que eles aspergiram o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas. Sabe o que significa isso? Ou o que representa isso? Isso aqui representa o sangue do Senhor Jesus, amém? Representa o sangue de Jesus, e na proporção que eles aspergiram este sangue nos umbrais das portas, a Bíblia vai mostrar que o anjo da morte não alcançou. Sabe por quê? Porque ela estava adoração. Sabe por quê? Porque ela estava o sangue poderoso de Jesus. E onde está a adoração? E onde está o sangue de Jesus? A morte não toca, a morte não alcança, nada alcança. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está lá aspergido no coração desta pessoa. É o sangue de Jesus que veio para perdoar o pecado. É o sangue de Jesus que veio para transformar. Isaías capítulo 6, versículo 6 diz que quem olha para o trono de cima vai alcançar misericórdia, vai alcançar perdão. Não importa o que o homem fez no passado, não importa os pecados que o homem cometeu, de forma alguma. Se o homem realmente se converter a Deus de coração, se ele olhar para o trono, ele vai alcançar misericórdia, ele vai alcançar perdão de Deus. Talvez a justiça não perdoe, talvez os homens na terra não perdoem, talvez alguém vai lá e tira a vida de alguém porque não perdoa, talvez o ser humano vai lá e assassina alguém porque não quer perdoar. Mas existe o sangue que perdoa, existe um Cristo que perdoa o pecado. A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele conseguiu vencer aqui, voando para ele, trazido na mão uma tenaz viva, tirada do altar com a tenaz, e a Bíblia diz que ele tocou nos lábios do profeta e disse: olha, profeta, os teus pecados estão perdoados. Olha, profeta, os teus pecados estão perdoados a partir de hoje. Você agora está purificado dos teus pecados. Glória a Deus. Só existe um trono, que é o trono de Deus, que proporciona perdão. Só existe um trono, que é o trono de Deus, que nos faz alcançar misericórdia. Porque aqui no meio dos homens você não tem perdão, aqui no meio dos homens você não alcança misericórdia. Mas Deus sim, Deus tem perdão, Deus sim, Ele tem misericórdia, e Ele é o único que pode perdoar pecado. Ele é o único, o poderoso sangue de Jesus anulou as nossas dívidas que nós tínhamos com o nosso inimigo. O poderoso sangue de Jesus anulou também a nossa sentença de culpa que todos nós tínhamos com o nosso Deus, porque lá no passado nós tínhamos culpa com o nosso Deus. Mas existe um trono que vai anular os nossos pecados, existe um trono que vai anular as nossas culpas, existe um trono que vai anular as nossas culpabilidade, que é o sangue do Senhor Jesus. O que importa é o homem olhar para esse trono, é olhar para esse, ter a visão aberta, olhar para o Senhor Jesus, que proporciona o perdão para a tua alma e para a tua vida. Isaías capítulo 6, versículo 8, a Bíblia vai nos mostrar que quem tem visão do trono alcança uma nova inspiração e renovação no seu chamado. Tem muita gente por aí que já desistiu do seu chamado. Tem muita gente por aí que já desistiu de pregar o Evangelho. Tem muita gente por aí que não é mais inspirado para pregar. Tem muita gente por aí que já deixou de profetizar. Tem muita gente por aí que já deixou de orar, de adorar, de louvar Deus, de falar em línguas estranhas. Mas eis aí a oportunidade essa que nos inspira, a oportunidade essa que nos renova no nosso chamado. Amém?
E a oportunidade é esta, que só o trono nos proporciona. A Bíblia vai nos mostrar que o profeta Isaías teve visão do trono, visão, ele agora alcança esta inspiração. O profeta agora está renovado. O profeta, meu pastor Edson, agora está alegre. O profeta agora, não importa se tem 1000 pessoas, ele prega. Se tem 3 pessoas, ele prega. Se tem 2 pessoas, ele prega. Se tem rede social, ele prega. Se não tem rede social, o profeta é inspirado, ele prega. Se alguém dá dinheiro, o profeta prega. Se alguém não dá dinheiro, o profeta prega. Se alguém dá o pão, o profeta prega. Se o profeta não tem pão, ele prega a palavra de Deus. O profeta está desempregado, ele prega. O profeta está doente, ele prega. O profeta está doente, está acamado, ele prega. Sabe o que é isso? Isso é inspiração, isso é chamado de Deus. Mas tem por aí uns bonitinhos, meu pastor Edson, que só prega por 20 mil reais, só prega por 15 mil reais. Vai aí uma mensagem de Deus a esta igreja brasileira. Pregadores enfeitiçados pelo dinheiro, pregadores da prosperidade. Deus abomina certas coisas, Deus abomina certas coisas. Sabe por quê? Porque quem tem chamado, prega para uma, prega para 2 vidas, prega para 3, prega para 1000 pessoas, ou 2000 ou 2000 pessoas. Não importa a multidão, ele prega do mesmo jeito, da mesma forma. Se for para pregar 3 minutos, ele prega. Se for para pregar meia hora, ele prega. Se for para pregar 2 horas, que é morte, o profeta ele prega. Sabe o que é isso? É inspiração. E a Bíblia diz que quando a visão do profeta se abre, ele agora alcança esta inspiração. Sabe o que dá essa inspiração, meu pastor? É o trono. É o trono de cima. A igreja está vazia, as cadeiras da igreja estão vazias. Mas quando eu cheguei aqui, meu pastor Edson estava animado, estava alegre. Sabe o que é isso? Isso aí é chamada, isso aí é inspiração. Mas meu pastor, tem pastores por aí que só quer a igreja abarrotada de gente. Tem pastores por aí que só quer a igreja com 2.000 pessoas, com 5.000 pessoas. Mas quem tem chamada de Deus, ele é pastor de uma ovelha, ele é pastor de 2 ovelhas, ele é pastor de 3. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro neste mundo que pague a alma de uma pessoa. Não tem dinheiro neste mundo que pague a alma de uma pessoa. E para finalizar esta mensagem, no versículo 8, a Bíblia diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e que há de ir por nós? Diga-se comigo, então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se for para o São Caetano, tem que ir. Se for para o Maceió, tem que ir. Se for para o Jacintinho, tem que ir. Se for para o Benedito Pires, tem que ir. Porque quando Deus diz: a quem enviarei? Você, nós, eu, pastor Paulo, nós espíritos que está em produção, é dizer assim: envia-me a mim, envia-me a mim. Porque quem tem chamado tem que cumprir o seu chamado em nome de Jesus. Deus abençoe essa igreja. E a mensagem que eu deixo para essa igreja vai encher em nome do Senhor Jesus, porque Deus